Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Vamos falar um pouco sobre moral e ética. A diferença fundamental entre moral e ética é que moral está associada a costumes, a regras, a normas estabelecidas em uma sociedade, estabelecidas em um grupo ou em uma instituição. Ela afirma o que é certo e o que é errado, o que é bom ou o que é mal, de forma rígida. Toda a sociedade tem os seus padrões morais, tem suas crenças, tem suas normas. Muitas instituições têm as suas doutrinas, e aqueles que estão dentro dessas instituições seguem padrões comportamentais, seguem normas, acreditando que essas normas é o que de correto existe para se viver, para se absorver. As regras são morais, as normas são morais. Mas quando eu falo em ética, eu não estou a falar em regras estabelecidas. Quando eu falo em comportamento ético, eu estou a falar principalmente na postura que se toma em busca de aplicar, de estabelecer a melhor ação, a melhor prática, a melhor escolha para determinada situação. Se a moral é rígida, a ética, por sua vez, ela é flexível. Numa visão ética e numa busca ética, em uma solução ética, muitas vezes o que é usado em um momento não pode ser usado em outro, porque a postura ética busca alcançar a melhor resposta, a melhor saída para o alcance do bem maior. E se ela busca essa melhor saída, ela não pode, ou eu não posso me valer dos mesmos recursos ou das mesmas respostas, das mesmas práticas que eu adotei em uma situação diferente. Por exemplo, entre os judeus existia uma norma de que o sábado deveria ser consagrado ou separado para as meditações religiosas, para um tempo com o transcendente. Em uma palavra simples, o sábado, no pensamento judaico, na moral judaica, era separado para Deus. Porém, se uma casa pegasse fogo, alguns judeus acreditavam que não poderia fazer nada, porque no sábado ninguém deveria trabalhar. O tempo era reservado para a comunhão com Deus. Nenhuma atividade deveria ser feita. Então alguns acreditavam, se vivenciasse uma situação limite, como um incêndio na casa, a pessoa deveria deixar a casa, porque estava estabelecido como regra que no sábado não se deveria fazer nada de material. Todo o tempo era para a comunhão espiritual. Esse indivíduo que pensava assim,
era um indivíduo moralista, que se apegava na extremidade da regra moral. Se nessa mesma situação surgisse um indivíduo que olhasse com os olhos sensíveis da ética, a primeira coisa que ele ia questionar é: qual é o bem maior nessa situação? Deixar que a casa se perca e os moradores fiquem desabrigados, ou colocar um parêntese na regra moral e ajudar a apagar o incêndio? Qual é o bem maior nessa situação? Uma outra situação que hoje é levada em consideração é a questão do aborto. É regra moral que a vida não deve ser tirada, mesmo que seja a vida de um feto. Porém, apesar dessa regra moral, a sociedade entra em algumas discussões, em algumas reflexões sobre a necessidade do aborto em situações específicas, como, por exemplo, uma gestação que é fecundada a partir de um estupro. Se eu pensar apenas baseado na regra rígida da moral, se eu pensar apenas como um moralista, eu vou falar: não, ninguém tem o direito de tirar uma vida. Mas se eu pensar sobre as lentes da ética, que busca alcançar o bem maior em específicas situações, eu vou pensar na situação da pessoa que foi estuprada, a situação da família, como é que essa criança viria ao mundo, sob quais perspectivas, como seria a cabeça de uma criança que nasceu, que foi fruto de um estupro. Tudo isso é colocado sobre reflexão para saber qual é a melhor resposta, qual é a melhor solução. Quando eu penso assim, eu estou pensando, estou agindo de forma ética. Moral apresenta regras estabelecidas. Certo, errado, é bom ou é mal. A ética procura se orientar no bem maior para saber qual é a melhor situação, qual é a melhor resposta. De acordo com o pensamento ético, algumas soluções morais em determinados aspectos são inadequadas. Matar é crime, está na lei. Porém, a partir dessa regra, se uma pessoa, se um policial está diante de um sequestrador violentíssimo, que sequestrou uma criança e os seus pais não têm como pagar esse dinheiro, e a inteligência da polícia sabe que esse sequestrador é violento e ele mata. Se ele matar, se ele conseguir mirar nesse sequestrador, se o policial conseguir mirar esse sequestrador e matá-lo, ele vai ser considerado um assassino? Certamente que não. Por que ele não vai ser considerado assassino? Porque apesar da moralidade da nossa sociedade definir que matar alguém é imoral e, como tal, alguém que mata
deve ser considerado assassino, deve ir preso para pagar por tal crime. Esse policial que matou o sequestrador, matou para preservar e salvar a vida da criança sequestrada. Então, matou o sequestrador para preservar o bem maior, que era a vida de uma criança inocente. Perceba como a ética ela é flexível. Como observa as situações específicas e para cada situação ela dispensa um tratamento diferente. Mas quando eu falo que a ética ela é flexível, não significa que ela invalida a moral, não significa que ela desconstrói a moral. Não é isso. O sujeito ético leva em consideração as determinações da sociedade. Porque a moral ela é importante para manter a ordem, as regras são importantes, as leis são importantes. Porque sem essas leis não haveria a ordem social. A ética ela é flexível no sentido de que as situações específicas elas exigem um olhar diferenciado. Eu não posso resolver uma situação complicada com as cartilhas, com as regras, com as leis na mente. Há momentos em que a lei, por exemplo, tem que ser colocada entre parênteses. Você sabe que há um limite de velocidade nas ruas e avenidas. Sabe que se você ultrapassar esse limite, você é considerado um infrator. Quem estabelece os limites é a sociedade com as suas instituições. Então, se é a sociedade que estabelece com as suas instituições, esses limites fazem parte do padrão da moralidade. Se você ultrapassa a velocidade para salvar a vida de alguém que está no seu carro e precisa de um socorro médico, você, apesar de aparentemente ter violado a moralidade, o que você fez foi agir de forma ética, porque você preferiu descumprir uma regra para salvar uma vida. E salvar uma vida é sempre o bem maior. Isso indica que algumas regras morais, em situações específicas, devem ser colocadas entre parênteses, porque o olhar ético sempre aponta para a necessidade da valorização do bem maior. E a sociedade atual, ela está a vivenciar uma desvalorização das normas, uma desvalorização das regras. Quando a sociedade está a desvalorizar as regras, ela está a vivenciar o que no ambiente filosófico chama-se de niilismo. O niilismo é a prática de negar os valores, de reduzir os valores a nada, de questionar os valores. Isso não é a ética. O niilismo é uma outra coisa. Inclusive, o niilista passa a ser também antiético, porque ele não está preocupado com os valores, e quando não se está preocupado com os valores, também não se preocupa com a postura ética. O que o niilista quer é ser a sua própria lei. Mas de fundamental
para nossa reflexão é que a sociedade, ela necessita das regras, das leis, das normas, para que haja ordem e haja harmonia. E essas regras, normas, essas convenções sociais são o que nós chamamos de moral. Elas são necessárias. Porém, o indivíduo não pode, por conta do respeito às regras, tornar-se um moralista. O moralista é aquele que admira as regras por excesso, impedindo a ação sensível em determinadas circunstâncias. Por conta de algumas regras exageradas, religiosos são impedidos de vivenciar a cultura comum. Porque há uma regra, e essa regra termina por ser sectária, separando pessoas, separando grupos do convívio comunitário. As regras são importantes, a moralidade é importante, mas ela não pode nos tornar pessoas enrijecidas pelas normas. Há momentos em que as normas devem ser flexibilizadas, para que haja espaço para ações humanas, para ações sensíveis. E é esse o olhar da ética. Não desvaloriza as regras, mas também coloca as regras sob observações ou sob observação em cada circunstância. São as circunstâncias que apontam qual é a melhor ação ou qual é a melhor escolha. Eu não posso sempre pautar as minhas decisões pelas regras estabelecidas. Senão eu sufoco a humanidade, sufoco as relações naturais por tais regras. São importantes para orientar a sociedade, para nortear a sociedade. Mas as regras morais não podem se colocar acima do olhar ético, que é sensível e procura sempre estabelecer o bem maior. E por outro lado, esse olhar ético, esse indivíduo ético não pode cair no extremo da desvalorização das regras, do questionamento absoluto das regras, que é a prática nihilista. A sociedade precisa tanto das normas como dessa sensibilidade ética, mas ela não pode chegar no extremo de negar quaisquer espécies de normas e regras para não vivenciar o caos absoluto da extrema liberdade. Saúde e estudem.